Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos, amém? Irmãos, antes de entrarmos na mensagem dessa manhã, só pontuar algumas coisas, né? Como Deus é bom. Quando nós estávamos planejando esse retiro, pensando num tema, né, veio alguns temas à nossa cabeça, nós estivemos votando, e Deus nos direcionou para esse tema. As 3 batalhas do cristão. A carne, como é que é? Tá vendo? Pensei que vocês já tinham esquecido. Então esse tema, irmãos, foi algo que foi direcionado pelo Espírito Santo, depois de um tempo de oração. E como foi bom, né? Como foi gratificante, como foi edificante esse tema e as mensagens até agora. Também eu estava pensando, não sei se alguns irmãos perceberam, quantos dias de chuva nós tivemos seguidos. Todo dia chuva, chuva. E eu olhei a previsão do tempo, no começo da semana, a previsão era de chuva. Para sexta, sábado, domingo, segunda, terça, eu falei, gente, vai ser um retiro debaixo de chuva, vai limitar as nossas programações, mas Deus é tão bom, né? Ele nos deu esse tema, nos deu a divisa, nos trouxe até aqui, e o tempo contribuiu, né? Nada de problema, nenhum acidente, a não ser umas quedas de cadeira e umas corridas do touro, mas coisas básicas, né? Mas tudo a gente vê a mão de Deus, a direção de Deus sobre a nossa vida, né? E nós vamos falar um pouco sobre esse encerramento. Eu vou fazer primeiro, na verdade, um apanhado das palavras que foram faladas aqui até agora, um resumo rápido, e depois nós vamos fazer a conclusão. Eu prometo não alcançar os irmãos, nós ainda temos encerramento da gincana, nós ainda temos almoço, arrumar as coisas, e eu não quero que os irmãos também se cansem e esqueçam os que já foi falado esses dias. Se nós absorvermos 5% do que foi tratado aqui, nós já estaremos bem preparados, né, para descer a montanha. Ser crente no retiro, na igreja, não é tão complicado. A questão é quando a gente desce a montanha e vai para a realidade, né? Jesus estava no Monte de Transfiguração, assim que ele desceu, já deu de cara com o endemoniado. Então é assim que as coisas funcionam. A gente está aqui preparando, mas quando a gente sair daqui, vem as batalhas. Efésios capítulo 6, versículo 18. Efésios 6, 18. Nós vamos fazer um resumo, e esse vai ser o nosso texto base, né, que fala da armadura do cristão, e ele fala das nossas armas. Vamos ler? Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos curvar nossas cabeças, vamos orar mais uma vez. Pai bendito, Pai querido, no nome de Jesus, nós somos gratos porque o Teu Santo Espírito tem falado tanto nesses dias conosco, Pai. E nós cremos, Pai, que Ele há de continuar falando conosco nos demais dias, Pai, quando nós sairmos daqui. E que nós possamos também falar contigo, através da oração, através da leitura da Tua Palavra, pensando em Ti em todo o tempo, sempre trazendo, Pai, em memória o nome de Cristo Jesus, Pai, em todas as circunstâncias, que nós possamos ter realmente a mente de Cristo, olhar para o mundo, Pai, com a lente do Evangelho, através da Bíblia, e assim nós seremos bem-sucedidos, seremos bem-aventurados, se andarmos, Pai, conforme o Teu querer, e não conforme o que o mundo deseja que andemos. Nos abençoa que nós façamos assim, que nós não esqueçamos das coisas que aqui aprendemos, mas que possamos praticá-la e também ensinar a outros. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos lembram quem foram os preletores de sábado até agora? Sábado à noite, quem foi? Derli. Domingo de manhã? Wesley. Domingo à noite? Jean. Segunda de manhã? Eurípides. Ontem à noite? O Eberson, né, também conhecido como Weber. Exatamente. Então esses irmãos, eles trataram, irmão, numa caminhada, né, exatamente sobre isso, o mundo, a carne e o diabo. Eles foram tratando assunto, tudo isso baseado num livro que os jovens já estudaram, é um livro do Russell Shedd, pastor Russell Shedd, é um grande missionário e também pastor batista, que vai tratar desse assunto. Ele vai falar que a ideia central do livro e desse estudo
é que a vida cristã é uma batalha espiritual constante. Os irmãos perceberam que o hino fala sobre batalha, que nós cantamos. Os irmãos perceberam que no devocional de manhã o assunto é batalha. Nas pregações, o tempo todo, nós estamos falando de batalhas, tanto espiritual quanto batalhas contra a carne. Então, o pastor Rousseau Shedd e os irmãos que passaram aqui antes de mim, eles praticamente falaram sobre 3 questões. Se os irmãos quiserem anotar, depois eu vou enviar esse resumo também no grupo da igreja. Então, nós sofremos, irmãos, 3 lutas. Os irmãos prestem bem atenção. A primeira, contra o mundo. Então, o mundo, irmãos, são as pressões externas. Os irmãos perceberam, o pastor Luiz falou sobre a vitrine, sobre a mídia, sobre um sistema que controla o mundo. Os irmãos sabem bem, os irmãos que estudam, veem as notícias, as coisas que estão acontecendo. O pastor citou agora há pouco, né, no enredo do carnaval, a família tradicional, né, sendo representada dentro de uma lata. Uma família judaico-cristã, marido, esposa e filho. Para eles isso aí é ultrapassado. Nós estamos enlatados, né? Nós somos bitolados. Então os ataques, isso é a pressão externa. Uma pressão para que a família não seja assim. Né? Que essa família está errada. Então nós vemos a mídia que é uma das grandes vitrines, ensinou o pastor Wesley. Isso são as pressões do mundo, externas. A nossa volta o tempo todo, na mídia, no celular, no ônibus, onde a gente for, a gente vai ter essa pressão externa. Obrigado, Mateus. Isso vai ser lembrado no céu como galardão, viu? Então, a pressão externa, o mundo, de fora para dentro, a influência. A segunda, nós falamos sobre a carne. A carne é de dentro para fora. É a nossa carne, é interna. São inclinações naturais que nós temos desde lá do Éden. Está no nosso DNA desde Eva. Nós temos a inclinação para fazer aquilo que vai contra a vontade de Deus. É chamada de depravação total. Então, um homem, de forma natural, sem o Espírito Santo, ele vai sempre inclinar para o que é errado. Então, isso já está dentro de nós. Então, você vai somando. A pressão externa é uma das lutas. A segunda, as inclinações nossas internas, que está no nosso DNA. E a terceira, que nós estudamos esses dias, é o diabo. É a oposição espiritual. Pressão externa, inclinação natural do homem, e vem o diabo com oposição espiritual. É a famosa batalha espiritual, aquilo que nós não vemos, mas muitas vezes sentimos. Um pastor disse aqui, numa das pregações, às vezes um dia de trabalho é tão tranquilo, nenhum BO, nenhuma ocorrência, né, pastor? Nenhuma alteração. De repente você chega no outro dia, parece tudo errado. Você põe o pé no trabalho, um problema, um outro, e você fica pensando, por que isso? Que negócio é esse? O que mudou de ontem para hoje? Então, tem coisas que são espirituais. Há ambientes que você chega e que você sente mal. Não sei se alguém já passou por isso. Às vezes o cheiro, o clima pesa. Mas você não se sente bem naquele local. Isso é característica de quem tem o Espírito Santo. Você percebe que alguma coisa ali não está bem, aquilo te oprime. É a oposição espiritual. E nós temos que ter, irmãos, muito discernimento. O pastor falou sobre isso. As questões espirituais não é brincadeira. Temos que ter discernimento. O pastor Augusto Nicodemos, ele fala algo muito interessante sobre esse discernimento. O que é o diabo, o que é espiritual, o que é coisas da carne e o que são coisas do mundo. Não podemos misturar isso tudo e dizer que tudo é o diabo. Nem tudo é o diabo. As coisas que são da carne. Nem tudo é o diabo, as coisas são externas, pressão do mundo. Embora o diabo esteja no comando disso tudo, mas nem tudo é espiritual. Então o pastor Nicodemos diz o seguinte, há igrejas históricas, né, os batistas têm essa fama, e uma fama que não é verdadeira, que tudo para nós é material, que nós não acreditamos no Espírito Santo. Então que numa igreja batista aparece uma pessoa endemoniada, alguém fica endemoniado, a gente chama o SAMU. Porque para nós não é demônio, a pessoa está passando mal. Então tem gente que não tem esse discernimento, né? Nada é espiritual, não, está endemoniado, não, chama o SAMU que vai dar um jeito nele, é a epilepsia que ele está tendo. Por outro lado, tem pessoas que acham que tudo é espiritual. Deu um problema no som, é o diabo. A pessoa apronta na vida aí, não, isso aí foi o diabo. Não, uma inclinação da carne mesmo. Não orou, não vigiou, não tem uma vida de comunhão com Deus. Então, às vezes, tem aqueles que são tão... acusam o diabo de tudo, que alguém está com epilepsia na igreja e ele chama os irmãos para expulsar o demônio. Então tem que ter esse discernimento. Nem tudo é demônio,
nem tudo é natural também, nem tudo é uma doença. Então tem que haver esse discernimento. O que é o mundo, a pressão externa, o que é uma inclinação natural nossa e o que é realmente do diabo. Senão nós vamos chamar o SAMU para o endemoniado, e quando tiver um endemoniado, ou chamar o SAMU para o endemoniado, e quando tiver alguém com epilepsia, a gente vai ficar lá tentando tirar o demônio dele, e é epilepsia. Então tem que ter esse discernimento, né, nas igrejas. Nós precisamos ter, e isso é muito importante, nós devemos saber separar. Então o cristão precisa ter vigilância e discernimento. Vigiar as questões espirituais, oração o tempo todo, e ter discernimento de quando a coisa é de dentro, é interna. Muitas vezes tem visitado muitos shoppings e visto muita vitrine, como o pastor disse aqui, o pastor Wesley. Então, o tempo todo vendo coisas que o mundo tem oferecido, e o mundo é uma vitrine bonita, né? O pecado que o mundo oferece, é como se fosse uma isca bonita, né? Quanto mais bonita a isca, né? O pastor estava falando sobre rede, sobre pesca, quanto mais bonita a isca, mais atraente ela é, e melhor ela esconde o anzol. Então, o mundo ele tem uma vitrine que é muito atrativa, mas esconde o anzol. Então, você morde, que parece bom, mas depois você é fisgado. E aí, muitas vezes, é tarde demais. Vocês lembram de Eva? Ela foi fisgada, porque a fruta parecia bonita, era atraente, era uma armadilha. E ela mordeu, era um anzol, e ela foi fisgada. Então, o mundo ele tem essa capacidade. A mídia usa muito, é usada pelo mundo, não toda a mídia, como uma forma de nos atrair. E como o sistema age? Como eu disse, essa pressão externa. A primeira coisa, irmãos, normalizando o pecado. É normal, o pastor pregou sobre isso. Então, uma das primeiras coisas que a gente observa é a pressão do mundo. O pecado é normal. A normalização do que é pecado, do que é santo, do que é profano. Tudo é a mesma coisa. Então, o mundo, uma das pressões dele é essa, a normalização do pecado. A segunda, a relativação, ela relativa à verdade. Os irmãos viram isso? A verdade é relativa. A sua verdade não é a minha. Isso acontece, assim, até de forma doentio. Tem pessoas que precisam mesmo de um psiquiatra. Não sei se os irmãos já viram, lá na Europa, até um dia do ano, que as pessoas elas andam conforme elas se identificam como um ser. Então, tem pessoa dentro do metrô andando como uma cobra, sai rastejando pelo chão do metrô. Tem pessoas que acham que é um cachorro. O pessoal fala, não, mas você não é um cachorro, você é um ser humano. Não, essa é a sua visão, a sua verdade. Para mim, eu sou um cachorro. Relativiza até esse ponto. Não sei se os irmãos já viram isso, mas é ridículo. Tem muito isso na Europa. Pessoas andando como cachorro, como cobra, e por aí vai. Então, eles relativam a verdade. Olha, a sua verdade, não é a minha. Então, não existe verdade para eles. E a Bíblia é muito clara. A palavra de Deus é a verdade. Eles querem relativizar todas essas coisas. Terceira forma que o mundo age, incentiva o materialismo, foi falado aqui, orgulho e independência de Deus. Então o mundo ele incentiva isso. Olha, você tem que ter, possuir, acumular. O orgulho, você tem que ser orgulhoso, você tem que estar no topo, você tem que estar lá em cima na pirâmide. E muitas das vezes atrativos é anunciado em formas de pirâmide mesmo. Quem lembra aqui mais antigo, Telex Free, Avestruz Master, Boi Gordo, que mais? Tinha uma outra famosa, que vendia produtos também, e por aí vai, sempre tem uma desculpa. Mas qual que é a ideia ali? É uma pirâmide, você tem que estar no topo. Aí as pessoas iam para as palestras com carrão importado, bem vestidas, e a pessoa se orgulhava, eu tenho isso, eu era assim, cheguei lá de imperatriz, magrinho, nariz escorrendo, tal, agora não, olha só, moro no condomínio fechado, eu tenho esse carro, tudo alugado. E aquilo ali atiçava o orgulho da pessoa, a ideia da independência financeira. Quem nunca aqui ficou o sonho dele ter a independência financeira? Nós precisamos correr, quando chegar aos 40 anos, você já tem que ter a sua independência financeira. E a pessoa fica focada naquilo, que na verdade não é uma independência financeira, quer que a pessoa seja independente de Deus. Essa é a ideia, no fundo, materialismo, orgulho e independência de Deus. Então, o que nós precisamos fazer para lutar contra isso? Nós temos que lutar. Como nos defender? Não absorver valores sem questionar. Existe uma regra que é o seguinte, tudo que a pessoa te falar, você duvida,
critica e depois você vai saber se é verdade ou não. Nunca acredita em tudo de primeira. Tudo que te falar, pode ser quem for. Até o irmão Cleidmar lá na escola dominical, o teólogo Raimundo, pastor Fabiano, falou, você deve duvidar, você vai fazer uma crítica, ver se aquilo é verdade, pesquisar a fundo, principalmente nas redes sociais. Viu? Para de compartilhar a corrente, pelo amor de Deus, compartilhar umas notícias falsas. Por quê? A pessoa ouve e acredita de primeira, não verifica se é verdade e já determina que é uma verdade. Então, a primeira forma de nós não sermos enganados pelo mundo: perceba, ouça, verifique, investigue, critique e depois fala, é verdade ou não. Se for verdade, compartilha. Eu vejo crente compartilhando morte na Nigéria que aconteceu há 20 anos, 15 anos. A pessoa coloca que é agora, mesmo no meio cristão, existe muito isso, muitas coisas. Lógico que tem muita verdade. Pesquisa, vê quando aquilo aconteceu, se realmente é daquele jeito. Depois você fala, é verdade ou não. Porque o diabo ele é especialista em meias verdades. Então, muito cuidado com as meias verdades. Devemos não absorver nada sem questionar. Examinar tudo, retei o que é bom. É uma das formas de nós protegermos contra a pressão do mundo. Se aquilo é assim ou não. Avaliar, isso glorifica a Deus ou apenas agrada a cultura? Vou fazer uma pergunta para os irmãos, principalmente a questão da cultura. Certa vez um pastor perguntou sobre isso. Um certo tipo de roupa, por exemplo. Às vezes o mundo usa um tipo de roupa, um tipo de corte de cabelo. E a gente observa aquilo, logo a gente vê isso chegar dentro da igreja. Não é que isso vai levar para o inferno, não, mas é uma questão de cultura. Você, se tivesse alguma coisa na igreja, que fosse moda na igreja, você teria interesse em usar ou fazer? Já observaram que a moda sempre é ditada por quem é de fora? Todo mundo quer copiar alguém que viu na televisão, um artista, um jogador de futebol, e você quer ser ou quer fazer o mesmo corte, absorver aquilo para você. Se aquilo fosse moda dentro da igreja, você usaria? Se fosse moda dentro da igreja, algum tipo de adereço, algum tipo de pintura, algum corte de cabelo, olha, isso é coisa de crente, você aderiria? Ou será que só atrai aquilo que é de fora? Eu lembro uma vez o Timóteo estava com uma cruz assim na cabeça, assim, ele cortou o cabelo, fez uma cruzinha na cabeça. Que é isso, Timóteo? Mas passou, né, Timóteo? Mas assim, já observaram como que as coisas, a cultura do mundo, ela atrai? E as coisas de crente, andar com a Bíblia, se fosse moda, andar com a Bíblia, será que todo crente andaria com a Bíblia? As pessoas queriam andar com a Bíblia? Se é moda orar todo dia de manhã, por que isso não atrai? Se falar de Jesus fosse moda, não, mas a moda sempre é um corte de cabelo, uma cor de cabelo, alguma coisa de fora. Então, cuidado, cuidado. Isso glorifica a Deus ou apenas agrada a cultura? Você usa porque todo mundo está fazendo, porque um artista está usando, ou você usa para agradar a Deus? Esses dias um pastor foi perguntado sobre uma coisa interessante, sobre as vestimentas, né? As vestimentas no culto, é algo que é polêmico e tem muito tempo, né? Sobre as roupas e tudo mais. Se isso há um limite. E a resposta dele foi interessante. Ele disse, olha, qual foi a razão de Deus ter matado aquele animal e feito uma roupa de pele para Adão e Eva? Qual que é o fundamento, o princípio da vestimenta por Deus? Mas igual o pastor disse, né? Não é o que eu acho. O que a Bíblia diz sobre vestimenta? O que a Bíblia ensina lá no Éden? Qual que é o fundamento da vestimenta? A vestimenta ela é feita para cobrir. É um princípio. Mas que tipo de roupa? Não importa. Não é esse o caso. Cada cultura tem a sua forma de vestir. Mas para que serve a vestimenta criada por Deus? Cobrir. Então, qualquer coisa que você use, que o intento seja mostrar o que está encoberto, vai contra a palavra de Deus. Simples assim. Muito simples. Então, a vestimenta é feita para cobrir. Essa é a ideia. Quando você expõe, está contra a palavra de Deus e pronto. Mas e calça, é camisa, é isso? Não, cobrir. Você tem que se cobrir. Essa é a ideia da palavra de Deus. E qual é o modelo do mundo? A cultura? É expor. Ora, o pastor Moisés sempre brincava, né? Teve uma época que as mulheres usavam as calças baixas demais. Tinha que estar subindo toda hora. Lembra? Mostrava a barriga, né? E puxava para cima. Depois, agora, a moda é usar curta demais embaixo. Aí elas ficam puxando para baixo, né? Então, é hora para cima, hora para baixo, porque está cobrindo pouco. Tem hora que tem que subir, tem hora que tem que descer. Né? Às vezes quer mostrar, né? Expor. Então, isso é cultura do mundo. Não é dentro da igreja, não é uma coisa de Deus. O modelo cristão, cobrir a vestimenta, tanto o homem quanto para a mulher.
Seguindo aqui, para nossas reflexões, em qual áreas da minha vida estou sendo moldado mais pela cultura do que pelas Escrituras? Olhando para a Bíblia, eu pareço mais com um cristão, com o padrão cristão, ou eu pareço mais com o padrão do mundo? Em qual área da nossa vida, né? Faça uma análise. Eu tenho procurado parecer mais com Cristo ou mais com a cultura que é colocada, essa pressão externa? Nós devemos analisar. Nós devemos analisar, não só a questão de vestimenta, não é isso que eu estou falando, é a questão da maneira de agir e pensar. É como aquele livro, né? Em meus passos, o que faria Jesus? Quem já leu o livro? Filme. É aquilo ali. Em meus passos, o que faria Jesus? Eu tenho andado como Jesus andou? Ou eu tenho andado como a cultura tem me direcionado ou me moldado, foi falado aqui? Então o mundo ele tenta nos moldar. Como disse um pastor bem, conformar, criar formas, né, que nós tenhamos formas conforme é o mundo. A ideia de molde. A ideia do molde é essa, você tem um molde que você produz coisas em séries todas iguais. Para fazer essa cadeira de plástico, essa parte plástica, tem um molde. Então a pessoa coloca numa prensa, derrete o plástico, sai tudo igual. Então ela é moldada conforme o molde. O mundo é um molde. E ele vai tentando te modelar. E você fica aquele monte de pessoas iguais. Pode prestar atenção. Você pega um vídeo de 10 anos atrás, nossa, viu o cabelo nosso, como que era moda naquela época o cabelo? O mundo te moldou naquele tempo. Você vê as roupas, meu Deus, calça boca de sino, já viram? O mundo vai te moldando. Pega os vídeos de 10 anos e você vê a forma como a gente vestia, como era o cabelo das pessoas, o tipo de sapato. Agora nós estamos na época, todo mundo usa barba, quem tem, Timóteo? Vai prestando atenção como o mundo vai moldando a gente. E você pega uma festa, quase todo mundo, antiga, o mesmo tipo de roupa, o mesmo tipo de cabelo e a mesma maneira de pensar. Então o mundo vai te formando, é um molde. E você vai conformando com aquilo. E o cristão, ele é o cara que é diferente. Ele é diferente, por isso ele é perseguido. Então, faça essa pergunta, em que áreas da minha vida estou sendo moldado mais pela cultura do que pelas Escrituras? Terceiro, a carne, a batalha interior. O que é? É a natureza pecaminosa que ainda influencia o crente, mesmo depois de convertido. Nós ainda sofremos a influência da carne, desejos egoístas, orgulho espiritual, falta de domínio próprio, foi citado aqui. Às vezes o crente age como Herodes, A irmã Cremilda falou isso. Há líderes espirituais que eles acham Deus, no lugar de Deus. E as pessoas elogiam e ele fica todo cheio, Pega ar, parece um balão. Quanto mais vai elogiando, mais ele vai ficando cheio. Esse é o orgulho espiritual. Muitas vezes as pessoas são egoístas espiritualmente. Nós temos muitos édipos dentro da igreja, narcisistas. O narcisista eu acho ele pior do que o egoísta. O egoísta você consegue ver ele de longe, você percebe quando a pessoa é egoísta. O narcisista ele é perigoso porque ele tem duas caras. Ele é de um jeito em público e é de um outro jeito com a família. Tem pastores narcisistas. Na igreja ele aconselha casais, bom para aconselhar casais, ele aconselha todo mundo na igreja, fala sobre casamento, sobre vida cristã, e as pessoas ouvem e falam, rapaz, que palavra boa, que homem de Deus, como deve ser bom, deve ser boa a vida da esposa. Em casa é totalmente diferente, não tem público. O narcisista, ele age de uma maneira a agradar o público. Então, quando tem público, é uma maravilha. Quando não tem público, ele é violento, ele é egoísta, ele é ruim para a família, bate na esposa, bate nos filhos, trata todo mundo como se fosse um animal. Mas quando tem um público, chegou 2, 3 pessoas na casa, acabou. Ele se transforma. Tem que ser o centro. Se não for o centro para ele, não serve. Existem, e a igreja é um local ideal para o narcisista. Por quê? Tem público. Se está na frente, pegar o microfone, ele transforma. Pegou o microfone, ele se transforma, ele gosta do público. Então, muito cuidado com isso. Isso é coisa da carne, uma inclinação da carne, egoísmo, narcisismo, orgulho espiritual, falta de domínio próprio. É um perigo para isso. Lição prática. Como reconhecer essas fraquezas que são internas, pessoais? Praticar disciplina espiritual, oração, jejum, vigilância. Graças a Deus, a igreja tem respondido o chamado pastor. Tivemos uma semana de oração que há muitos anos não tínhamos. Falo em números, pessoas que entenderam a necessidade de orar. Tivemos vigílias na igreja, sempre
temos tido vigília na igreja. E os irmãos perceberam que a igreja tem crescido, não estou falando em número, mas espiritualmente. Quantas confusões tivemos nesse retiro? Quantas pessoas brigaram no retiro? Quantas confusões temos tido na igreja, divisões? Oração, jejum, busca por Deus, isso traz maturidade. Qual foi o tema do acampamento passado? Vocês lembram? Lembram? Maturidade cristã, não foi isso? Maturidade cristã. Depois nós tivemos lá atrás, qual foi o outro? Retorno à santidade. Retorno à santidade, maturidade cristã, estamos batalhando. Então essas coisas, irmãos, é a prática. Nós devemos praticar isso. É a disciplina espiritual, oração, jejum, vigilância. Depender do Espírito Santo, não da força própria. Irmãos, um grande segredo. Boa parte das batalhas espirituais, elas são vencidas e a gente nem percebe, porque ela acontece, como diz a Bíblia, em regiões celestiais, e muitas vezes, irmãos, anjos estão lutando por nós e nós não percebemos. Lá no Antigo Testamento, os irmãos lembram um período que um rei, Balaque, alugou um profeta chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Lembram disso? Então, o tempo todo ele pagava, subornou aquele profeta para amaldiçoar Israel. Israel não sabia de nada daquilo, o povo estava no arraial. E Balaque subia, via aquele povo, ia para amaldiçoar e Deus não permitia. Acontece a mesma coisa com o homem, o cristão, aquele que foi salvo e tem o sangue de Cristo. Muitas vezes, irmãos, nós somos protegidos e nem sabemos, nem percebemos. Pessoas intentam mal contra a gente, pessoas nos invejam, pessoas desejam mal, pessoas fazem trabalho contra crentes, mas é a mesma coisa de Balaão, não tem efeito. Pode até intentar, mas o Espírito Santo, irmão, ele nos protege. Nós somos selados, lavados pelo sangue. Enquanto a gente dorme, não dorme o guarda de Israel. Deus não dorme, o Espírito Santo não dorme. Irmão, se nós tivéssemos como ver isso na glória, provavelmente saberemos. Irmão, tanta coisa que já foi feita contra a gente, ou pensamentos, ou intenções contra o povo de Deus. E era como Israel, enquanto estava ali no arraial, o povo reunido, adorando a Deus, o povo de Deus, Satanás trambando, e Deus falando, não, falar que amaldiçoou Israel. E quando ele ia falar, não conseguia amaldiçoar, Deus não permitia. Muitas coisas o diabo tem tentado fazer contra nós, mas o Espírito Santo diz, não, é meu, está selado, está no livro da vida, meu sangue está nele, não vai ter efeito, não vai funcionar. Então nós somos guardados, selados pelo Espírito Santo. Então nós temos dependência do Espírito Santo, não da força própria. Mas nós devemos o tempo todo orar e pedir proteção ao Espírito Santo, orando em tempo e fora de tempo. Para a nossa reflexão, quarto lugar, que já tem gente dormindo, arruma um giz aí para mim, uma pedra que eu vou acordar uns irmãos aqui, uma mamona para não machucar. O diabo, resistência ativa. O que o diabo faz? O diabo engana, acusa, tenta desanimar e distorce a verdade. Nisso ele é especialista. Presta atenção, engana, acusa, tenta desanimar e distorce a verdade. Então o diabo ele é o acusador. Ele chega em você e fala, rapaz, lembra aquele dia que você foi na frente da igreja chorando, aquele dia do apelo? Aquilo foi emoção. Você não é salvo. Besteira. Quando você morrer, você vai para o inferno. Você é meu. Você é um camarada que não faz as coisas direito. Você é um camarada que faz muito mais a minha vontade do que do seu Deus que você diz que você faz. Então o tempo todo ele te acusa. Você não é salvo, não vai adiantar, você não consegue, desiste, larga disso, perca de tempo. Então ele, o tempo todo ele tem nos acusado, você é um pecador, não adianta, você não vai prosperar. Então ele acusa e tenta nos desanimar, distorce a verdade. A palavra de Deus diz uma coisa e você faz outra. Jesus já reparou? Essa semana, você vai tomar ceia? Quantas vezes você pecou esse mês? Você não tem vergonha. No fundo, você sabe que você é meu. Então o diabo é o tempo todo tentando te seduzir, tentando te enganar, distorce a verdade. Jesus não vai voltar nada. Desde que você é criança, você não ouve isso? Desde que Jesus veio ao mundo, não tem essa história que ele vai voltar? Não vai voltar. Isso é coisa da sua cabeça. Desiste, desanima. Chega, como a peça que nós vimos. A estrada do mundo é muito mais larga. Deixa disso. Então, o tempo todo ele está tentando desanimar o cristão, tentando nos desanimar. Quando ele não consegue, ele tenta nos destruir. Aí vem a batalha. Aí vem o deserto,
vem as dificuldades, né? Muitas vezes ele atua na questão da saúde, muitas vezes na questão financeira, nos tentando, que o diabo, a tentação vem para nos derrubar. A provação não, a provação vem de Deus, para sermos aprovados. Então nós temos essa batalha o tempo todo, o diabo o tempo todo está querendo nos desanimar. Não vai na igreja esse domingo não, um domingo não vai fazer diferença nenhuma. Ninguém vai sentir sua falta lá. Você não canta, você não dá lição, você não faz nada, você só está no banco. Você está no banco a vida inteira, o que você vai fazer na igreja? Você é crente de banco, não vai fazer falta. Então o tempo todo ele faz isso. E como resistir? Conhecer bem a Bíblia para não ser enganado. Irmão, se tivesse uma gincana, o diabo contra nós, a possibilidade de a gente perder era grande, porque ali é bom de Bíblia, viu? Pensa num camarada bom de Bíblia. Tanto que quando ele foi enganar Eva, a serpente, ele usou a palavra. Não foi assim que Deus disse? Ele conhece e distorce ela. Se você não souber direitinho, você se engana. Tem muitas seitas que usam a Bíblia distorcida. Edição do Novo Mundo, chega na sua casa. Outros um acréscimo da Bíblia, como são os Mormons, né? Então, se você não conhece, você fala, rapaz, não é mesmo? Ele está me mostrando na Bíblia, olha só. Cuidado, o diabo chegou em Jesus e falou, olha, transforma essa pedra em pão. A Bíblia fala que você tem poder para isso. Jesus disse, olha, nem só de pão viverá o homem. Mas se for uma batalha de Bíblia, o diabo pula, sobe lá no templo, no pináculo, pula de lá, os anjos vão te socorrer. Não tentarás o Senhor seu Deus. Então, o tempo todo o diabo estava usando a palavra, ele conhece, e a gente precisa conhecer bem, senão você vai ser facilmente manipulado. Outro dia na empresa eu perguntei ao menino, você conhece algum versículo bíblico? E ele falou, conheço. Faça a tua parte que eu farei a minha. Diz que Deus disse isso. Eu falei, rapaz, está onde? Está na Bíblia. Aí você vai achando, né? Antigamente tinha um versículo muito conhecido, fica-te imundo para 1000 e tanto, 2 não enterarás. Tinha isso na Bíblia também. Então a gente percebe que em matéria de conhecimento bíblico, nós temos um conhecimento nenhum, é boa parte das pessoas, nós temos um conhecimento superficial, é a maioria, nós temos um conhecimento raso, é pouca gente que tem, nós temos um conhecimento da Bíblia, são raros, os teólogos da vida, e o exaustivo, que só Jesus e os apóstolos, um conhecimento exaustivo. Então a gente nunca vai ter um conhecimento pleno. A gente vai estar sempre estudando, o máximo chegar ao conhecimento da palavra de Deus. Agora imagine quem não tem conhecimento algum ou superficial, sabendo que o diabo tem um conhecimento profundo das Escrituras. Vamos ser enganados facilmente. Então, conhecer a Bíblia para não ser enganado. Não superestimar nem ignorar a ação do inimigo. O diabo está amarrado? Tá, mas a corda é grande. A corda dele é grande. Então, cuidado, não subestime. Não fica brincando com o diabo igual o Raimundo brincou com o boi, tentando segurar pelo chifre. Não vai dar certo. Às vezes parece bonitinho, pequenininho, e o Raimundo falou, agora eu vou fazer meu nome. Ele pegou no chifre do boi e falou, agora eu vou mostrar para ele com quantas picanhas faz um churrasco. O boi falou, agora você vai ver, Então, cuidado, não vai querer pegar o diabo pelo chifre, não funciona. Não subestime o inimigo, de maneira nenhuma. Não ignore a ação do inimigo. Muito cuidado com isso. Palavra-chave, a vitória espiritual vem pela submissão a Deus. A submissão a Deus é a palavra-chave para vencer o diabo. Não é a gente ser bom de briga, bom disso, bom daquilo, não. É a submissão a Deus. Quanto mais submisso a Deus, menos temeremos o diabo. E se o diabo ele percebe o cheiro de medo de longe. Viu, Fernando? Você que é bem medroso, cuidado. Tem não, Passou. Então o diabo ele percebe o medo da pessoa de longe. Tem muitas histórias de pessoas endemoniadas, Até uma vez um casal da igreja presbiteriana, eu conheci eles. Tinha uma pessoa endemoniada e chamaram para ir lá tirar o demônio. E o marido não queria ir, a esposa, vamos, ele, não vou, você não vai ficar aqui não, você vai. E ele foi, disse, quando chegou de lá, que foi chegando na igreja lá, que estava endemoniado, eles não têm muito costume com o endemoniado também, disse que o endemoniado de longe falou, rapaz, aquele camarada aí, mais de 20 dias que não lê a Bíblia, não tem vida de oração, falando do camarada, ele falou, falei para você que eu não queria vir, o camarada ainda concordou, E o acusador, e o camarada de longe falou, falei para você que não queria vir, ele já estava com a consciência pesada, Então o diabo, ele percebe, as nossas fraquezas, e às vezes não é tão difícil, às vezes está na cara, as nossas fraquezas. Eu já vou encerrar, irmãos. Conclusão, como então o caminho para a vitória? Shed, nesse livro, enfatiza que a vitória não está na autoconfiança, mas em vida de oração constante,
conhecimento profundo da palavra de Deus, dependência diária de Deus, comunhão com os cristãos. Então, é lógico que tem muito mais coisa, mas se nós fizermos essas 4 coisas, uma vida de oração constante, conhecimento profundo da palavra, dependência diária de Deus, comunhão com os outros irmãos. Irmãos, essa é a receita. Estar na igreja, andar com o povo de Deus, buscar as coisas que são de Deus, falar com Deus constantemente, ler a palavra de Deus constantemente, depender de Deus, não do mundo, do sistema, do dinheiro, dos amigos ou coisa parecida, mas dependência de Deus. A comunhão com os irmãos é interessante. Às vezes eu vejo o Raimundo brincando muito mais o irmão Gilberto, mas eles têm comunhão. Outro dia ele foi fazer o exame, o Gilberto levou o Raimundo. A gente tem que aprender a criar esses vínculos entre irmãos, esses vínculos cristãos, essa companhia, desejar estar junto com os irmãos. O Salmo 122 fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso tem que ser para a gente alegre, algo que a gente deseja, não algo pesado. Não, a comunhão, o desejo de orar deve ser natural. Ler a palavra de Deus, às vezes a pessoa fala, irmão, mas eu leio, mas não entendo. Ora, pede direção do Espírito Santo. Tem muito filme, tem gente que tem uma capacidade maior de memorizar com imagens. Tem filmes, muitos filmes bacanas para assistir, séries cristãs. Assiste, conheça a palavra de Deus. Está na dúvida? Pergunte ao pastor. Pastor, me indica um filme aí. Me indica uma série, um livro, algo que realmente seja saudável, porque tem tanta coisa que não presta também, em livraria, tanta série que usa o nome de Deus e não vale nada. Então peça orientação pastoral, comunhão, como eu disse. Então o cristão, irmãos, ele deve viver dessa maneira, na dependência, oração, leitura da palavra de Deus. A frase-chave do livro é essa: o cristão vence quando vive conscientemente, espiritualmente disciplinado e totalmente dependente de Deus. O cristão vence quando vive conscientemente, espiritualmente disciplinado e totalmente dependente de Deus. Ele vai vencer o mundo, a carne e o diabo. Tudo na dependência de Deus. Então não precisa fazer nada? Precisa orar, conhecer a palavra, depender de Deus e ter comunhão com os irmãos. Amém? Dessa maneira nós seremos bem-aventurados, bem-sucedidos. Nós dependemos de Deus. Esquece a autoajuda, esquece o eu. O eu causa divisões. Então nós devemos depender totalmente do Senhor Jesus. Dormir tranquilo, sabendo que Deus nos guarda, nos protege, nos livra do mal. A Bíblia não é um amuleto, como disse um pregador, mas é a palavra de Deus. Não deixa ela aberta achando que isso vai expulsar o diabo. Não. Você tem que ler a palavra de Deus, conhecer. O medo é falta de conhecimento. Quem ainda tem medo do diabo, falta de conhecimento. Quem tem medo de Apocalipse, falta conhecer Apocalipse. Apocalipse é uma mensagem de ânimo. Então, o medo é falta de conhecimento. Procure conhecer cada vez mais o Senhor. Que Deus possa completar essa palavra no coração dos irmãos. Prometi ser breve, acho que passei um pouquinho do tempo. Nesse momento, eu vou devolver a palavra para o pastor, e depois o pastor vai passar para o pessoal anunciar que o time laranja ganhou. Opa, desculpa.